Essa semana tivemos a participação do João Fonseca no Aberto de Miami e na terça-feira ele fez uma partida duríssima contra o Alex de Minaur, perdeu. E uma coisa que tem sido recorrente com todo esse sucesso que o João tem feito é que após suas partidas as pessoas, os comentaristas, as pessoas do mundo do tênis têm feito vídeos e dado declarações muito com um certo intuito de traduzir a linguagem do tênis para um público maior, que é um público que tem se interessado pela carreira e pelos jogos do João. E eu achei curioso porque eu estou falando aqui principalmente de uma declaração que eu vi do Fernando Meligeni, que é um cara que eu respeito muito, que tem uma história incrível dentro do tênis, um dos maiores tenistas da história do esporte de uma forma geral e do Brasil, né? Mas é muito comum que eu discorde do Meligeni por uma questão de ponto de vista, não que eu acho que ele está errado, mas por uma questão de ponto de vista. Mas ultimamente eu tenho concordado muito com as declarações do Meligeni. E não só concordado, a última declaração que eu vi dele me lembrou algo que eu não esperava que uma declaração do Meligeni me lembrasse, que foi esse livro aqui, que é um livro do Rick Rubin. Essa daqui é a versão em inglês, mas ele tem em português, que se chama O Ato Criativo. Então é um livro sobre arte. O Rick Rubin é um produtor musical, um produtor de muito sucesso. E esse livro é sobre processos criativos, processos de trazer a arte e a criatividade para a nossa vida. E eu achei curioso que uma declaração do Meligeni me lembrasse esse livro. Mas eu vou ler aqui alguns trechos que eu separei desse livro e dizer por que eu lembrei dessas coisas, né? Então, e curiosamente o capítulo que me chamou a atenção é um capítulo que no livro se chama Não Competitividade. Ele fala assim: a arte diz respeito ao Criador. Seu objetivo, ser uma expressão de quem somos. Isso torna a competição absurda. Cada campo de criação é único, específico para quem cria. Você está fazendo a obra que melhor representa você. Outro artista está fazendo a obra que melhor representa ele. As duas não podem ser comparadas. E é curioso porque mesmo pessoas que são extremamente competitivas na forma de estar na vida, assim, no caso do Meligeni, traz essa coisa que é isso, que os jogos do João são expressões de quem ele é. E as derrotas trazem esse aspecto de que a competição é absurda. Isso aqui que o Rick Rubin fala. Cada campo de criação é único e específico para quem cria. Então, e é curioso porque não só os comentaristas levantam isso, mas mesmo os adversários. Nesse jogo específico que ele perdeu, um jogo lindo, super disputado, e isso acontece quando ele ganha, quando ele perde. É comum, os adversários enaltecem o João, seja na vitória, seja na derrota. Que é isso, coloca as coisas numa perspectiva mais ampla e, mesmo ele perdendo, parece que quem ganhou foi ele, nesse sentido de uma trajetória, né, da caminhada que ele está percorrendo.
Então, sobre esse assunto, né, da comparação, o Rick Rubin diz: tentar superar outro artista ou fazer algo melhor do que o que ele criou raramente resulta em verdadeira grandeza. Como disse Theodore Roosevelt, a comparação é o ladrão da alegria. Por que criar com o objetivo de diminuir o outro? E aqui eu falei recentemente no livro sobre essa questão da alegria e o quanto eu vejo isso no jogo do João e quanto isso me estimula. E aqui vem um aspecto que foi um pouco triste, né, desse último jogo do João, que é essa frase dele: por que criar com o objetivo de diminuir o outro? E uma coisa que aconteceu muito também depois da derrota dele, inúmeros vídeos e declarações das pessoas que estão habituadas ao tênis comentando o comportamento da torcida brasileira no estádio durante o jogo do João, esse comportamento de tentar não diminuir, mas atrapalhar o adversário. O tênis tem o fair play é muito presente no tênis. Então a gente joga tênis, se a gente faz um ponto que veio da sorte, assim, se a bola, a gente vai tentar bater na bola, a bola bate no aro da raquete e cai dentro da quadra num lugar totalmente inesperado, o tenista pede desculpa, e isso é padrão, todo mundo faz isso. Se você bate uma bola, a bola bate na fita e morre e cai dentro da quadra do outro lado, todo mundo pede desculpa. Tem até uma brincadeira, né, de falar, tipo... Porque no linguajar do tênis, a desculpa é sorry, não é sorry, é sorry. No Brasil se fala sorry. Então tem até uma brincadeira, tipo, acontece uma jogada dessa e aí o cara fala sorry, vamos! Então assim, você pede desculpa e comemora. Mas é padrão. Todo mundo faz isso. Faz parte da cultura de se jogar tênis. E outra coisa é o silêncio. E respeitar o silêncio. E aconteceu muitas vezes. O Layani, que é o árbitro, que é um dos árbitros mais carismáticos que tem no circuito do tênis, e ele ficava tentando falar em português ali, em espanhol, uma língua meio que ele foi inventando na hora, mas pela necessidade de se comunicar com aquela plateia tão efervescente, mas que se comportava de uma maneira tão inadequada para uma partida de tênis, né? Então, no momento que o de Minaur estava se preparando para sacar, fazendo barulhos de atrapalhar, e assim, no tênis, não se atrapalha o outro, de qualquer forma que não seja jogando, né? Ninguém, não tem catimba, não tem, até assim, pode ter um cara, mas é muito raro. De uma forma geral, a gente não tem o objetivo de diminuir o outro. Por quê? Porque a gente sabe que a gente quer ganhar, a gente quer superar o outro no melhor. E eu achei isso muito curioso também. Recentemente eu vi uma declaração do Federer, que para mim é o maior artista que já pisou numa quadra de tênis em todos os tempos. E quando ele jogava, eu tinha uma sensação, eu pensava algumas coisas, eu imaginava que ele estava pensando algumas coisas, e ele deu uma declaração que confirmou isso, que ele disse que ele tentava ganhar dos adversários exatamente no ponto forte do adversário. Então é isso, ele não queria diminuir, ele queria superar o maior obstáculo que aquele adversário tinha para oferecer. Um outro ponto que o livro me traz assim, uma relação com o tênis, que diz respeito à inspiração. Quando uma grande obra nos inspira a elevar a nossa, a energia é diferente. E é diferente com relação a uma energia competitiva. Ver a barra sendo elevada nos faz querer alcançá-la também. Ser tocado pela melhor criação de outra pessoa
E deixar isso nos impulsionar não é competição, é colaboração. Então isso diz um pouco respeito a isso que eu falei do Federer, e diz respeito também a uma sensação que eu tive. Eu trabalhei como professor de tênis nos últimos 10 anos, mas o ano de 2024 foi um ano que eu parei, né, de trabalhar, e passei quase que o ano todo afastado do tênis. Afastado não, mas sem essa convivência diária. E o que me trouxe de volta para o tênis foi exatamente essa inspiração. Eu assisti um jogo, eu fui convidado a participar de um torneio no LIC, no clube que eu sou sócio, e nesse torneio eu vi um jogo do Robin, que hoje eu posso considerar um amigo, mas eu ainda não conhecia. Tinha pessoas que tinham me falado dele. Foi curioso isso, porque já tinham me falado dele, eu tinha até o telefone dele no meu telefone, que me foi dado por um amigo em comum, mas eu ainda não tinha visto jogar. E ver o Robin jogar me trouxe uma inspiração eu achei lindo aquilo. Uma beleza plástica mesmo. E eu falei, caramba, eu quero... Não que eu tenha a mesma beleza plástica no meu jogo, mas de alguma forma eu falei que eu quero manifestar isso na vida, voltar a manifestar isso na vida. Então foi essa inspiração, e é isso, é uma colaboração, né? Não é uma competição, eu não estou fazendo isso para ser melhor. E assim, o Robin contra o Robin eu não tenho muita chance mesmo, é parecido com o Marquinhos. Mas, por exemplo, isso também acontece quando eu vejo o Germano jogar, que é um amigo também, a gente de vez em quando eu jogo contra ele. Mas eu vi 2 jogos do Germano, um nesse torneio que eu vi o Robin, e também era a primeira vez que eu vi o Germano jogar, e recentemente lá em Criciúma, no estadual. E o Germano já me inspira por um outro lado, esse lado da entrega, esse lado de fazer tudo o que ele pode fazer e não desistir, e estar sempre ali. Então eu vi ele ganhar um jogo que eu achei incrível, incrível. E assim, depois disso eu marquei e fiz jogos com ele. E a minha sensação é exatamente essa, assim, eu quero usar o que eu vejo nele para me impulsionar, para elevar a minha barra, né? Que ele está falando do salto em altura. Eu me inspiro nisso, e quando eu jogo com ele eu não tento ser melhor do que ele, mas eu tento chegar ali no nível dele. E eu acho isso uma forma bonita de ver a competição. Mais uma coisa que tem no livro do Rick Rubin, e que isso tem a ver muito com isso que tem acontecido com o João. Ele fala, existe um outro tipo de competitividade, uma história que se desdobra ao longo da vida de um artista. Essa é a competição com o eu. Pense na autocompetição como uma busca por evolução. O objetivo não é superar o que fizemos antes, mas mover as coisas adiante. Crescimento em vez de superioridade. E isso está muito presente nos discursos e nos depoimentos das pessoas que têm muita experiência no tênis e estão acompanhando a carreira do João. Essa evolução, o crescimento, e cada jogo dele, seja uma vitória, seja uma derrota, é um passo que ele dá nessa longa caminhada. Tem a ver com aquele meu último vídeo sobre antifragilidade e tem a ver com um pensamento de um artista sobre arte. Outra coisa, nosso gosto e habilidade podem evoluir gerando obras diferentes ao longo do tempo, mas nenhuma pode ser avaliada como melhor ou pior. São retratos de quem fomos em determinado momento. Todas são o nosso melhor trabalho no momento em que foram criadas. Então, de novo, isso está muito presente nas análises sobre o João.
cada jogo que ele faz, ele foi campeão em torneios dificílimos e perdeu jogos que tinham onde havia uma expectativa muito grande, como foi agora em Miami, como foi no Rio Open. E isso está muito presente no discurso de quem tem experiência no tênis, que cada evento é um reflexo do melhor que a gente, ou que o tenista pode fazer naquele momento, e está tudo bem, é isso aí. E para encerrar, vou trazer um último aspecto aqui, que é: a cada novo projeto nos desafiamos a refletir da forma mais bela o que vive em nós naquele instante. Nesse espírito de autocompetição, desafie-se a ir mais longe e a explorar o inesperado. Não pare nem mesmo na grandeza. Vá além. Isso é lindo, né? E quando eu leio isso, na hora me vem a imagem do Rafael Nadal, que é um cara que foi número 1 do mundo por muito tempo, um jogador incrível, um artista na quadra, e ele sim me inspira. Eu falei do Robin e do Germano, e falo do Federer e do Nadal. O Nadal nos inspira com essa tenacidade, esse amor pelo processo, pelo constante desafio, e mesmo na grandeza sempre tem espaço para a gente evoluir. Então, muitas vezes eu, fazendo essas relações de tênis com arte, de tênis com a vida, eu me sinto um pouco esquisito, achando que eu tô viajando, que as coisas se misturam somente na minha cabeça. Mas essa semana eu tive notícias do mundo que confirmam que eu não tô maluco, que realmente o tênis é uma ferramenta linda, é uma manifestação da nossa expressão, assim como a arte, assim como diversas práticas e habilidades que podemos manifestar no mundo.